Você aí que viu Adam Sandler estrelando um filme chamado O Astronauta e ficou ansioso para assistir uma comédia romântica intergaláctica, pode tirar aí seu cavalinho da chuva que não tem absolutamente nada a ver. E para você também que leu aí O Astronauta, assim como eu, e esperava um filme sobre aventuras espaciais, também pode tirar o seu cavalinho da chuva. Então, Dante, que diabos é um filme do Adam Sandler chamado O Astronauta, que não é uma comédia romântica e nem se trata aí de uma temática espacial? Aí, só ouvindo o resto do episódio para você saber, mais uma vez aí com o apoio da VPN Surfshark. Esse é o TV Sem Spoiler e eu sou o Dante Gessulli dando pitacos sobre filmes e séries dos grandes serviços de streaming, para te clarear as ideias e te manter no escuro sobre as histórias. E o som misterioso de hoje é... Começando com o som misterioso da semana passada, que como sempre aí segue a temática do que a gente está falando no episódio, é do som de uma escotilha se abrindo e se fechando. Vamos ouvir aí e entrar na pauta de hoje. Para trazer uns follow-ups da série Constellation aqui, que é uma série que a gente já fez um episódio, né, na semana passada, mas como ela ainda está em desenvolvimento, achei interessante trazer aqui como follow-up, né, nos próximos episódios, porque ainda tem coisa para falar, né? Então, se você pretende assistir a série, mas não começou ainda, pula aqui o follow-up, mas se você está acompanhando aí e já passou pelo quarto episódio, pode ouvir de boa aqui, sem problema nenhum. Eu tinha aí umas teorias que eu não quis elaborar semana passada para não dar spoiler, mas deu para sacar aí no quarto episódio a possibilidade aí de estar trabalhando com universos paralelos. Então essa era uma das minhas teorias que foi quase que inteiramente validada no episódio da semana passada. Ainda não vi o quinto, só vi o quarto. Vou ver o quinto este final de semana e aí eu trago mais algum follow-up na semana que vem, mas a minha primeira teoria sobre aí universos paralelos parece que realmente estava certa. Agora tem uma outra pulguinha atrás da minha orelha que pode ter sido revelado ou não já no quinto episódio, que é sobre aquele remedinho que eles estão tomando. Tem alguma coisa estranha naquele remedinho, mas ficaremos ligados aí. Bora então falar de O Astronauta. Sim, bora então falar deste filmito, O Astronauta ou Spaceman para os Internationals, que é um filme escrito aí por Jaroslav Kalfar e Colby Day e é baseado na obra aí de quase mesmo nome, Spaceman of Bohemia, do próprio Jaroslav Kalfar, que escreveu o roteiro junto com o Colby Day. Ele é dirigido por o Joan Henck, famoso aí por ter dirigido Chernobyl da HBO, que é uma série e tanto, e é estrelado por Adam Sandler, que dispensa apresentações, pela Carey Mulligan, famosa aí por ter feito Drive, e o queridão Kunal Nayyar, o Raj Kukrapali de The Big Bang Theory, e o Paul Dano, famoso aí por fazer Pequena Miss Sunshine, e temos também a participação de Isabella Rossellini. A história do filme aqui é baseada no livro, né, do Jaroslav Kalfar, que é o mesmo roteirista do filme, então acho que não teremos nenhum problema aí na tradução do livro para o filme. E também, como eu já falei, não espere aqui uma comédia romântica intergaláctica, coisa que a gente está acostumado a ver o Adam Sandler fazer aí nas telonas. Aqui a gente vive um drama sci-fi romântico e intergaláctico, talvez, sim, pode ser. Mas o filme é super contemplativo aí e mostra o quão entediante pode ser uma viagem estelar dessa proporção. Por isso o filme tem um ritmo lento, afinal é um filme contemplativo, e no começo ali a história vai se desenvolvendo muito bem. Eu até estava esperando menos desse filme por causa de alguns comentários que eu vi pela internet, e o começo do filme me deixou até que animado, foi indo muito bem. Mas depois no meio ali se perde um pouco na profundidade
ou na falta dela em alguns aspectos, como por exemplo a questão espacial em si, que é totalmente descartável. Ali é só uma roupagem, uma carcaça de sci-fi intergaláctico, mas na verdade o filme se trata dos fantasmas do isolamento e dos relacionamentos amorosos. A questão espacial ali é totalmente em segundo plano. Eles poderiam até ter aprofundado em algum ponto, alguma complicação ali com a nave, alguma coisa do tipo, mas o filme ele é sobre relacionamento. Então, na minha humilde opinião, faltou ali uma salpicada de um tempero espacial a mais ali para dar uma sacudida no filme, que depois do meio pro final ali, do segundo pro terceiro ato, fica uma parada meio embromation ali rolando. O filme tem 1h45, poderia ter 1h25 ali tranquilamente, e ainda assim passar o recado, que é um recado bacana, até eu gostei da mensagem em si do filme, que trabalha ali a sensação de perda, né, que nos faz valorizar as coisas, né, depois que a gente perde. E no caso do filme, ele precisou da distância para se conectar e se encontrar com si mesmo e também com o seu amor. Algo como sobre se perder para se encontrar. Então essa salpicada sci-fi aí eu acho que seria muito bem-vinda para dar uma energia na parte do meio do filme para o final ali, mas eles resolveram mesmo focar 100% nas relações interpessoais e fica um pouco arrastado, até uns diálogos meio que poderiam ter sido evitados. O Adam Sandler está muito bem no seu papel, mas o colega que aparece ali no meio da viagem está ainda melhor, representado ali pelo Paul Dano, que é um excelente ator, e até só com a sua narração às vezes ficou mais envolvente até que o próprio protagonista. Ele rouba a cena ali muitas vezes com o peso da sua voz e da sua interpretação também. Hoje, em vez de tocar aqui o nosso anúncio da Surfshark, que ainda está nos apoiando, está aí nas notas do episódio o link para você ganhar um belo desconto. Vou pedir para você tirar um minutinho aí para dar aquela avaliada no nosso podcast, ou para dar uma estrelinha ali, um cliquezinho, uma estrelinha não, 5, né? É o mesmo preço, que é de grátis. E principalmente, pelo amor de Deus, se inscreve aí, ó, inscreve. É totalmente desproporcional o tanto de plays com o número de inscritos. Então, se inscreve aí, que eu vou esperar. Já foi? Deu uma estrelinha também? Não? Então vai. Aproveita e manda um link para um amigo e uma amiga aí também, aquela setinha maneira. Foi? E agora? Maravilha, muito obrigado. A parte visual do filme tá bem legal, ele tem uma pegada retrofuturista. Não sei exatamente em que época se passa, mas no filme a exploração espacial é uma realidade, afinal ele está indo lá para os confins do nosso sistema solar em apenas 6 meses e se comunica com a Terra em tempo real. Então a tecnologia está bem avançada, mas tem essa pegada retrofuturista que faz parecer que a gente está ali de repente nos anos 80, anos 90. E a nave ela é bastante realista, né? Cheia de detalhes, afinal eles demoraram 3 anos na pós-produção ali do filme. Então tá bem rico nos detalhes mesmo. O colega misterioso, eu tô fazendo aspas aqui no colega, que aparece pro protagonista no meio do filme dentro da nave, tem uma aparência bem peculiar e divertida. Achei bacana, não vou entrar em detalhes aqui para não estragar a surpresa para você. E na verdade fica até no ar ali, meio que se a criatura é uma criatura, se é um colega, se é a própria mente dele que tá fazendo isso. Vou deixar você decidir. E também a aparência do Adam Sandler, ele tá acabado no filme, lógico, é de propósito. Maquiagem ali, figurino, mandaram muito bem. Tá, obviamente, ali precisando de uns meses de sono, o Adam Sandler nesse filme. E os detalhes são bem ricos mesmo da nave. Quem conhece ali, quem já viu alguns vídeos da Estação Espacial Internacional, eles seguiram nessa linha, ficou bem parecida a nave com a estação, tá bem bacana mesmo. Na cozinha ali, mostra ele comendo em um determinado momento, e mostra ali o uso de velcro e de
fitas adesivas para prender as coisas no teto, na parede. Mostra até uma clássica pimenta sriracha que eu adoro, tenho aqui em casa. Pimenta super famosa aí, aparece em vários filmes. Não sei se você conhece, vou deixar aí nas notas do episódio para você conferir. Mas a parte visual como um todo tá bem legal mesmo. Tem umas imagens bem bonitas do espaço e de umas nebulosas. Tá bem bonitão mesmo. A parte de áudio tá bem bacana também, assim como a visual. Temos bastante sound effects, cheios de bips and blops, com uma característica bem retrofuturista, né? Assim como o resto da nave. Mas o mais legal mesmo é a trilha sonora, feita pelo maravilhoso e sempre formidável Max Richter, que inclusive foi um dos motivos que me fez vir assistir esse filme. O Max Richter é um compositor de música clássica contemporânea que fez várias obras aí audiovisuais bem legais. A minha favorita é a série The Leftovers da HBO, que é uma série maravilhosa com uma trilha fantástica e inesquecível. Tá sempre aqui na minha cabeça o tema de The Leftovers, composta aí pelo Max Richter, e a trilha aqui tá bem legal e bem diferente das coisas que ele costuma fazer. Ele tá usando instrumentos eletrônicos e as trilhas são majoritariamente ambiências. Tem pouquíssimas melodias, tem trilha que parece ser apenas um pad e nada mais, mas repleto de textura. Uma parada bem experimental mesmo, parece um monte de interferência. Inclusive uma das trilhas chama Interferência e o álbum está mixado em Dolby Atmos. Então se você ouvir essa trilha nos seus fones de ouvido, você vai ver a maravilha que é uma mixagem bem feita em Dolby Atmos. Tem partes da trilha sonora que parece que estão vindo de fora dos fones de ouvido. É simplesmente incrível. E para nossa alegria, teremos aí o álbum nas notas do episódio, mas o Dolby Atmos fica disponível apenas no Apple Music. E uma coisa muito legal da trilha é que ela se mistura com a ambiência da nave e com os sons, com os sound effects também. Então acaba parecendo tudo uma coisa só. Durante o filme é até difícil distinguir em alguns momentos o que é trilha, o que é ambiência. Mas às vezes essa trilha fica um pouco melancólica demais, melosa, pesada assim, nesse sentido. Mas isso é uma questão de direção e não do Max Richter. Foi uma opção aí de usar a trilha constantemente, passando um pouco de tensão, um pouco de ansiedade e melancolia. O link vai estar aí nas notas do episódio para você ouvir. Para fechar aqui então, eu vou indicar esse filme para quem gosta aí de uma parada mais contemplativa. Quem gosta de filmes com aquele ritmo bem lento, uma pegada mais antiga, né? Os filmes antigamente tinham essa pegada mais lenta, não era alucinante que nem hoje em dia. E para quem gosta ali de uma história de amor, um drama, uma parada mais carregada no emocional. Vamos ficando com a nota 3,5 aí na nossa escala de assistibilidade, que é uma boa pedida aí pra você ver no domingão, depois do almoço ali, naquela situação de sofá que você tá ligado. Esse filme pode ser assistido aí pela Netflix, custando aí R$18,90 naquele plano falhado com anúncios. Temos também o Standard por 40 pratas aí, que te dá direito a 2 telas Full HD, mas se sua TV for 4K, você tem que ir pro plano Premium, custando aí R$55,90, com a possibilidade de até 6 telas simultâneas. Lembrando que estamos em março de 2024. E falando nisso, é 8 de março, então feliz Dia da Mulher aí para você mulher.
que você possa viver num ambiente cada vez melhor, mais seguro e mais respeitoso daqui para frente, que todo dia seja um dia melhor para vocês. E se você é ou conhece alguma mulher passando por dificuldade aí, por violência doméstica e algo do tipo, ligue 180. Esse foi o episódio de hoje e espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aí seu like, sua estrelinha, seu comentário, sua avaliação, compartilhe com os amigos e se foi útil para você, deixa um cafezinho pra gente via Pix. Os links do que a gente falou, tudo aí tá nas notas do episódio. Não deixe de conferir a nossa oferta exclusiva com a Surfshark, que te dá aí de 3 até 6 meses grátis para você testar, a dependendo aí do serviço que você escolhe, que tem várias opções. E também não deixe de tentar adivinhar o som misterioso de hoje, que é sempre divertido. Vamos ficando por aqui e até semana que vem.